Olá, tudo bem? Eu sou Orlando Muniz, estamos aqui no canal do Orlando. Essa conversa prazerosa que fazemos semanalmente, né? Temos publicado alguns vídeos, né? Retratando o contexto de algumas coisas da nossa produção literária, algumas coisas do contexto do dia a dia. Fazemos parte do contexto social e é importante que o nosso olhar também esteja atento para isso que está acontecendo, né? Aquelas pessoas que nos dão a satisfação de ingressar nos nossos vídeos têm dado uma boa resposta sobre esse tipo de informação. E agora, né, com a proximidade do lançamento do nosso Pacto dos Velhos Marginais, nosso romance, agora no dia 1º de julho, aqui no Caminheta 404 Sul, nós vamos ampliar um pouquinho mais a conversa e o enfoque sobre o enredo que passa aqui pelo nosso romance. Romance que deu, vou colocar aqui do lado, romance que deu bastante trabalho para ser construído, porque tem uma contextualização histórica, né? Não é só um licenciamento literário e poético que me permite fazer algumas intervenções, mas tivemos a estrutura da história do romance baseada em fatos reais que aconteceram a partir da Segunda Guerra Mundial, depois de 1943, quando a derrocada do nazismo lá na Alemanha, né, com o cerco do Império Soviético, depois do que tinha havido lá no desembarque da Normandia, com os Estados Unidos, Canadá e tal, alguns oficiais nazistas remanescentes conseguiram escapar e vieram parar aqui na América do Sul, para desagrado e terrível coincidência histórica, no reencontro com os judeus que também estavam fugindo lá da Alemanha, da Polônia, de toda aquela situação que precedeu a derrocada, a debacle do nazismo, né, do Hitler, com o desaparecimento dele, e Eva Braun e muitos oficiais e tal, com a retomada da vida democrática na Alemanha, mas que deixou uma nódoa na história, né, trágica, né? Passado tanto tempo, continuamos falando sobre esse assunto e os preconceitos que campearam e que capearam essa parte da história, colocaram capa horrorosa desse capítulo da história, ainda hoje causa asco, causa revolta, causa dor, né, causa sentimento. E trouxe essa história para esse romance, como parte também. Eu sou um cidadão atento, com um olhar atento às questões do mundo, e eu não me conformo, não faço parte daquela turma que coloca a cabeça na terra e faz de conta que não tem problema acontecendo. Tem, e nós temos que não deixar que questões como essa, dores como essa vivida pelos judeus à época, lá pelo nazismo, se apaguem, né? Não, nós temos que continuar falando sobre essas coisas. Às vezes é meio dolorido, temos que ter cuidado como tratamos desse assunto, porque envolve dores alheias e temos que ter o discernimento de que quando falamos de dores e sentimentos que não são nossos, nós temos que ter a cautela, porque nós podemos estar de uma forma ou de outra tocando em questões que são muito caras para as pessoas. Então temos que ter esse sentimento, o olhar de não deixar que essa nódoa histórica se apague, mas a cautela para tratar do assunto com a decência que ele deve ser tratado, com o carinho, com o cuidado. Fazemos isso e o nosso romance teve todo o cuidado, né? É uma obra literária, portanto, você tem uma série de contextos que são postos lá dentro. É um livro, né? Uma história ficcionada sobre fatos históricos, mas é uma ficção, os personagens são ficcionados e, por conta disso, temos o licenciamento para dar o encaminhamento aos personagens como fizemos, né? É uma obra
bem segmentada, é um livro bem segmentado, trabalhado em 3 partes específicas, primeira pele, segunda pele, terceira pele, tendo como direcionamento e ponto de partida de cada parte desta, um personagem que é o Shamir Gabay, que no curso da história ele vai se trocando de pele e de nomes e tal, e de ambientes, e ele vai construindo, ele é o condutor em primeira pessoa da narrativa que compõe a nossa obra. No contexto da história, deste romance, tem um personagem, Rudolf Hiskel, que é um oficial nazista, que de certo modo é o protagonista, sentido inverso com o Shamir Gabay, porque ele assume, esse oficial nazista fugitivo, né, aqui para a Argentina, ele assume o papel de protagonista porque, no fundo, o que pretende mesmo o Rudolf Hiskel é trazer as teses horrendas do Holocausto e da concepção que Hitler implantou lá na Alemanha, no período do nazismo, para cá, para a Argentina. Fazer reviver um microcosmos do nazismo aqui na América do Sul. E encontrou guarita de militares argentinos que tramavam mais um golpe de Estado. A nossa gloriosa e querida Argentina tem passado por sucessivos transtornos democráticos, com sucessivos golpes, que vão se sucedendo, golpe sobre golpe e tal, né? Uma história bem interessante sobre Perón, Videla, Galtieri e Companhia Limitada, e que dá o resultado que nós vemos aí. É uma confusão que parece que não se acaba nunca, né? Se eterniza. Não é novidade para ninguém do que acontece, porque quando você desestrutura os alicerces dos pilares democráticos, você constrói casas em cima de areia. É o que acontece sempre. Vai, melhora um pouco aqui, melhora um pouco lá, depois a coisa vai, desmorona de novo. E os nossos patrícios argentinos e os portenhos de Buenos Aires, a quem eu gosto tanto, né, pelo jeito, a cultura, o tipo e tal, sofrem recorrentemente dessas questões, que acabam, infelizmente, às vezes, em golpes de Estado, e governos civis que não se concluem, governos militares que não se concluem, porque é uma verdadeira balbúrdia, que parece que as coisas, por enquanto, continuam nessa mesma diapasão, um monte de pirotecnias que são postas aí, que sabe lá Deus como é que isso acaba, mas esperamos e torçamos para que as coisas se encaminhem da melhor forma por lá. Então, mas esse militar nazista, o Rudolf Hiskel, ele tem um desapreço profundo pelas mulheres. Né? Nós colocamos esse assunto porque havia lá dentre as loucuras tratadas dentro do nazismo, né? Pelas xenofobias, preconceitos, experimentos científicos degradantes contra deficientes físicos, né? Perseguição contra negros, contra ciganos e coisas xenofóbicas de toda a natureza, homofóbicas também e misóginas, né? Apesar do relacionamento que ele tinha com a Eva Braun, era fato que não dava espaço para que as mulheres ascendessem a condição de protagonistas dentro daquele ambiente que ele imaginava que seria indestrutível e inquebrantável. Não foi, e a história mostrou que a coisa funciona assim. Mas aí, no romance, há toda uma construção negativa contra a possibilidade de que as mulheres tenham uma ascensão também, né? Nós temos a Teresa Marta, que é uma protagonista, que ali ombreia com Shamir Gabay o contexto
da história, uma mulher firme, dinâmica, que enfrentou a ditadura também argentina de uma forma bastante decente, né? Ela, inclusive, é filha de um militar esse que, num determinado momento, rompe os laços com o poder dominante em face de toda a crueldade que estava acontecendo, inclusive contra a perseguição contra a própria filha. Essa coisa do preconceito contra a mulher é uma coisa horrorosa, odiosa, né? Que não se sustenta, principalmente quando se vê que quem trata e trama contra isso são senhores de cabelo pintadinho e bem postados que acham que podem tomar conta da vida das mulheres e determinar o que deve ser feito ou não deve ser feito a partir de determinadas circunstâncias, quando as mulheres, como no caso lá do Pacto dos Velhos Marginais, coube-lhes a possibilidade de elas assumirem protagonismos para enfrentar as situações que estavam constrangendo-as, emparedando-as. Assim como na história, a partir da Segunda Guerra Mundial, os dias de hoje trazem novamente algumas questões postas aí no dia a dia, que cabe um olhar atento para que não sejamos cúmplices de algumas tentativas completamente despropositadas, falando em nome de conceitos tão caros da sociedade, mas às vezes totalmente desvirtuados, em bocas que não têm a capacidade de produzir uma contextualização tanto do momento atual quanto histórico para impor verdades, para impor conceitos, para impor vontades construídas no ambiente masculino e que querem emparedar a vida das mulheres. Faço esse recorte como homem para dizer que a vida, o dia a dia, o destino das mulheres, a elas lhe pertencem e que nos cabe a todos da sociedade trabalhar para que não deixemos que essas questões preconceituosas, misóginas, tomem conta da nossa sociedade, né? Nós vamos trabalhar para construir ambientes de construção coletiva, de complementariedade, de respeito mútuo, né? De decência. Eu tenho a impressão que quando nós tivermos esse olhar, sem essa arrogância que às vezes permeia, que façamos nós a contextualização do destino delas e de outrem, que isso não seja o melhor caminho. O bom caminho é o caminho da construção, da discussão democrática, honesta, né? Onde possamos interagir, divergir de uma forma democrática, mas construindo, sem querer impor as nossas próprias vontades contra quem quer que seja, principalmente contra as mulheres. Eu sou Orlando Muniz, nós estamos aqui no canal do Dom Orlando, relembrando que no dia 1º de julho nós estamos lançando o nosso Pacto dos Velhos Marginais, onde esse contexto que foi colocado aqui está lá, né, dentro do nosso romance, que peço a compreensão de todos, que uma vez tomando conhecimento da nossa obra, possa divulgá-la, né, para que essa nossa caminhada seja perene, tá bom? 1º de julho, a partir das 19 horas, no Caminito da 404 Sul, eu os aguardo para o lançamento do Pacto dos Velhos Marginais, o fracasso do nazismo tropical, graças a Deus. Forte abraço, até a próxima.